Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caríssimos internautas, hoje, dia 8 de março, é um dia muito especial, é o Dia Internacional da Mulher. E por isso eu quero iniciar essa homilia fazendo esta menção a todas as mulheres que estão aqui na igreja, a todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, a todas as mulheres que fazem parte da nossa vida, a todas as mulheres que aqui no bairro de Santos Reis, na paróquia de Santos Reis, deixaram e ainda deixam escrita a sua história. A todas as mulheres que dão um colorido diferente, bonito, para esse mundo que vivemos. E se você acha que é coincidência, o texto de hoje nos fala sobre o encontro de Jesus com uma mulher na beira de um poço em Samaria. E Jesus ali reconhece a dignidade daquela mulher e devolve àquela mulher a felicidade e devolve àquela mulher a esperança da salvação. Que hoje, esse mesmo Jesus que se encontrou com aquela samaritana, possa se encontrar com cada uma das mulheres que estão aqui nessa igreja, com cada uma das mulheres que estão nos assistindo, e também com cada um de nós, homens, que também desejamos a salvação, que desejamos a felicidade. Que esse mesmo Jesus venha matar a nossa sede. E como diz essa canção, que Ele venha nos mostrar que Ele é aquele por quem a nossa alma esperou, a fonte da vida que nos conquistou, o dom de Deus, o Messias, o Salvador. A todas as mulheres presentes aqui na igreja, que estão nos assistindo, um feliz Dia Internacional das Mulheres e uma salva de palmas a todas elas. Queridos irmãos, queridas irmãs, como dizia para você, o Evangelho de hoje nos conta sobre o encontro entre Jesus e a samaritana. Esse é o Evangelho do terceiro domingo do tempo da Quaresma. E eu gostaria de refletir esse Evangelho com você, tendo como base as palavras de um pregador. Sempre eu tenho feito isso aqui na igreja de Santos Reis. Sempre eu tenho trazido como referência para as homilias alguém que já falou sobre esse assunto e que possa nos dar um apoio, que possa nos dar, talvez, até uma base para que possamos aprofundar no texto que a igreja nos oferece. Hoje eu quero falar para você sobre uma pessoa que eu nunca tive a oportunidade de conversar sobre ela. Acredito aqui que talvez poucos já tenham ouvido falar desse homem, mas trouxe o texto, as palavras desse homem, até para incentivar você a conhecê-lo. Um grande homem, o nome dele é Fulton John Sheen. Fulton John Sheen, ele foi um arcebispo católico que viveu nos Estados Unidos, portanto ele é norte-americano,
Ele foi pregador, ele foi escritor, e assim como o Padre Wagner, ele também trabalhava com a comunicação. Ele tinha um programa muito famoso nos Estados Unidos. O programa dele se chamava A Vida Vale a Pena Ser Vivida. E esse programa dele tinha uma audiência altíssima. Chegou a alcançar por semana cerca de 30 milhões de telespectadores. Era um programa que ia ao ar pelo rádio e pela televisão. E durante esse programa ele fazia reflexões sobre a Bíblia, sobre assuntos da igreja. Então ele era um comunicador. E nos Estados Unidos, e talvez até no século XX, ele despontou como um dos grandes comunicadores que aprenderam a utilizar as mídias, os recursos tecnológicos para falar de Deus, para evangelizar. Esse autor, Fulton John Sheen, ele escreveu mais de 60 livros. Ele tinha uma oratória maravilhosa. As pessoas sentavam para assistir ele pregar, elas ficavam assim vidradas, porque o moço, como diz Dona Maria, era bigode grosso. Ele sabia o que falava. E ele falava com muita propriedade, e ele falava de uma maneira muito bonita, e ele encantava as pessoas. E só para você ter uma ideia de quem ele foi, recentemente deram entrada no processo de beatificação dele, porque ele morreu no ano de 1979, ele nasceu em 1895, então ele não é tão recente. Ele morreu em 1979, e depois que ele morreu, as pessoas começaram a testemunhar milagres que foram alcançados pela intercessão dele. Então é possível que no futuro nós estejamos falando de um santo chamado Fulton John Sheen, que a partir de agora nós vamos chamar apenas de Fulton Sheen. Fulton Sheen. Você pode repetir? Ou se você quiser apenas Dom Sheen. Era o dom de bispo, ele era bispo, e Sheen era o sobrenome dele. Eu reuni trechos de pregações, ele pregou sobre esse evangelho por diversas vezes. E eu reuni o principal que Dom Sheen falava sobre esse evangelho do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Eu quero compartilhar com você apenas algumas coisas. Ele fala muita coisa bonita, que daria para escrever um outro livro, mas por causa do nosso horário, lembrando que depois dessa missa o padre tem uma outra missa, então não dá para estender muito, nós vamos ficar em apenas alguns pontos. A primeira coisa que ele observa, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, é que no início do capítulo 4 de São João, veja, o encontro de Jesus com a samaritana está em João capítulo 4. Onde é que está essa passagem?
Esse bispo, Dom Chin, ele observa que no versículo 4 diz que era preciso Jesus passar por Samaria. E ele reflete sobre essa expressão, era preciso, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Aí ele começa a se questionar, por que era preciso Jesus passar por Samaria? Nenhum judeu passava por Samaria. Nenhum judeu ia lá. Pessoal, só para vocês entenderem, havia uma rixa, havia uma inimizade entre judeu e samaritano. O judeu tinha tanta raiva do samaritano que nem na cidade do samaritano eles não passavam. Eles faziam o possível para não precisar de entrar naquela cidade, porque eles achavam que se eles entrassem dentro da cidade de Samaria, eles iriam ficar contaminados, porque os samaritanos eram um povo pagão, eram um povo idólatra, e os judeus se sentiam puros, se sentiam um povo escolhido. Então, sempre que o judeu tinha que sair de Jerusalém para passar para outra região, eles contornavam, eles davam uma volta para não ter que entrar em Samaria. E Jesus, como judeu, ele não tinha que entrar lá dentro. Ele tinha também que dar a volta, ele tinha também que fazer o contorno. E o texto diz, era preciso, era necessário que Jesus entrasse em Samaria. Aí, esse bispo, Dom Chin, pergunta por que era necessário. E ele responde de uma maneira muito bonita. Jesus quis entrar em Samaria por causa de uma pessoa. Perceba, não foi por causa de uma multidão, não foi por causa de uma cidade, não foi por causa de um povo, foi por causa de uma única pessoa, e essa única pessoa era uma mulher desvalorizada, uma mulher mal falada, uma mulher desprezada, uma mulher de má fama, uma mulher desrespeitada, que Jesus queria dignificar. E aqui esse bispo, ele chama a atenção para uma coisa. Jesus não olha a multidão, ele nos olha na individualidade. E ainda que ele tivesse de morrer na cruz por um só de nós, ele morreria novamente, porque o amor que ele tem por nós é maior do que o mundo inteiro. Se você fica feliz de saber disso, dá uma salva de palmas para Jesus. E aí esse bispo, Dom Chin, ele pergunta, mas por que Jesus foi entrar ali exatamente para se encontrar com uma mulher? Ele chega à conclusão de que essa mulher, ela representa a humanidade inteira. Assim como Eva representa toda a criação, assim como Maria representa todos os que são salvos, essa mulher, a samaritana, ela representa
toda a humanidade, mais especificamente, toda a humanidade que tem sede. Porque veja, essa mulher, ela tinha uma característica especial. Ela estava com sede. E ela foi no poço para buscar água, para matar a sua sede. De acordo com esse bispo, quando Jesus foi se encontrar com essa mulher, ele de alguma forma, ele foi encontrar com a sede que essa mulher tinha, que representa a sede de toda a humanidade. Mas aqui eu preciso que você perceba uma coisa. Quando o texto fala de sede, o texto não fala só de sede de água que a gente bebe. E aqui é só você lembrar daquela canção, não sei se é de Titãs ou de Barão Vermelho, que diz: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida. A gente traz dentro de nós fome e sede de outras coisas. E esse bispo, então, ele enumera as principais sedes que a humanidade hoje tem. Sede de dinheiro, sede de poder, sede de fama, sede de prazer, sede de bens materiais. E ele diz: por que a humanidade tem sede dessas coisas? Porque a humanidade acha que através dessas coisas nós iremos alcançar a felicidade. Então, no fundo da questão, nós temos sede da felicidade. E é unicamente por causa da felicidade que a gente se move, que a gente trabalha, que a gente faz curso, que a gente faz faculdade, que a gente tenta concurso, tenta tirar carteira de habilitação, quer comprar carro, quer comprar casa, quer comprar fazenda, quer viajar, quer comprar roupa, quer trocar o celular. Tudo se resume em uma palavra: sede de felicidade. Quero fazer um parêntese aqui, pedir você para bater no peito e dizer assim: eu tenho sede de felicidade. Diga. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem sede de felicidade? Eu vejo nos seus olhos. Vamos falar para os internautas que estão em casa nos assistindo. Diga assim: internauta, você também tem sede de felicidade. Então perceba, se essa mulher foi no poço buscar uma água, mas no fundo ela estava buscando felicidade, então essa mulher é como nós. Essa mulher nos representa. Essa mulher estava ali em nome de todos nós. E ao se encontrar com essa mulher, Jesus se encontrou com toda a humanidade sedenta de felicidade. Olha, pessoal, onde esse bispo foi parar nessa reflexão.
Jesus no poço, ele se encontrou com a humanidade inteira, de todos os tempos, porque a sede de felicidade não era uma exclusividade daquela mulher, mas de todos nós. E aí o bispo começa a observar uma coisa: aquela mulher tinha ela teve 5 maridos. E o que ela estava com ele naquele momento não era dela. Ou seja, ela já tinha se envolvido com 5 homens, 5 relações frustradas, e depois da 5ª relação frustrada, ela entrou numa 6ª, e a 6ª talvez foi a pior de todas, porque ela se envolveu com um homem casado. E o bispo utiliza esta passagem, esse trecho, para dizer assim: olha, quando Jesus vem ao seu encontro, quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele já sabe da nossa história, Ele já sabe dos nossos podres. Sabe aquela poeira da sua vida que você tenta varrer para debaixo do tapete? Sabe aquelas manchas negras que existem no livro da sua vida, que você tenta colar para ninguém ver? Sabe aqueles episódios da sua vida que você tenta fazer com que sejam esquecidos? Jesus conhece todos eles. As coisas mais assustadoras que você já fez, aquelas coisas que você já fez, que se as pessoas soubessem, você talvez seria preso, você talvez seria apedrejado, você talvez seria motivo de vergonha na sua família. Jesus conhece todas elas. E mesmo assim, Jesus te ama, Jesus vem até você, Jesus se dirige a você, como se dirigiu àquela mulher, não com desrespeito, não para te julgar, não para te condenar, não para apontar dedo na sua cara, falar que você errou, mas para te mostrar que você está procurando matar a sua sede com água salgada. Vou fazer uma pergunta aqui, pode parecer meio estranha, mas você responda de acordo com a sua sinceridade, tá bom? Quem aqui já foi na praia, diga amém. Olha, Santos Reis é uma paróquia praiana. Você que já foi na praia, já fez a experiência de colocar a água do mar na boca, sim ou não? Quando você colocou a água do mar na boca, o que você percebeu? É uma água muito salgada, extremamente salgada. Você que nunca foi na praia, saiba disso. A água do mar é tão salgada que se você pôr na boca e ficar com ela muito tempo na boca, sem engolir, ela pode cortar a sua língua, ferir sua boca por dentro. Imaginemos que você entre dentro do mar com sede. Perceba, o que mata a sede é água. O mar tem água, amém? Mas se você entra dentro do mar com sede e bebe a água do mar, essa água mata a sua sede?
Porque a água do mar não mata a sua sede? Porque é salgada. Então perceba, a água do mar, ela é imensa. É uma quantidade tão volumosa de água que você perde de vista. Mas aqui está a contradição, e o bispo mostra, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A água do mar é imensa, mas ela não tem poder de matar a sua sede. E o bispo diz, assim é o mundo. A água que o mundo te oferece, as coisas, as possibilidades que o mundo te oferece são imensas. Existem milhares e milhares e milhares de coisas que o mundo te oferece para tentar matar a sua sede, que é de felicidade. Mas você pode fazer tudo o que o mundo te oferece, você ainda vai ficar com sede, porque a água que o mundo te dá é uma água salgada, é como a água do mar. Essa foi a experiência dessa mulher. Ela passou por 5 homens, estava com um cesto, mas a sede de felicidade ainda estava nela. Essa é a experiência de toda a humanidade. Essa é a experiência de todas as mulheres que já passaram por muitos relacionamentos. Essa é a experiência de todos os homens que já passaram por muitos relacionamentos. Essa é a experiência de todas as pessoas que estão viciadas com droga, viciadas com álcool, viciadas com cigarro, viciadas com jogo. Na hora que você utiliza aquela água que o mundo te dá, ela parece que mata a sua sede, mas a sede volta, e às vezes volta até pior. Foi por isso que Jesus disse para essa mulher, todo aquele que bebe desta água, terá sede de novo. Se você ficar bebendo da água do mundo, você vai ter sempre sede, você nunca se saciará. Você vai ser sempre uma pessoa insatisfeita, você vai ser sempre uma pessoa, talvez até amargurada, frustrada, e vai ficar colecionando derrotas na sua vida, porque o mundo não tem para te dar a água que você quer. É como você está com sede, e ficar dentro do mar caçando água doce. Pessoal, o mar tem água doce para nos oferecer, sim ou não? Você pode mergulhar, você pode ir para lá, você pode ir para cá, você pode ficar na margem, você pode ir para o meio, você pode ir para o fundo, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda. Onde você quiser, você não vai encontrar água doce. Você pode sair daqui de Montes Claros, você pode sair daqui dos Santos Reis, você pode ir para Belo Horizonte, você pode ir para São Paulo, você pode ir para o Rio de Janeiro, você pode sair daqui, como diz a canção, descer lá para Balneário Camboriú, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Europa, você pode ir para Dubai, que está agora debaixo de bomba, de míssil, você pode ir para onde você quiser. Você vai voltar com sede. Não tem, pessoal, não tem. Esse evangelho é a prova de que esse mundo não consegue matar a sua sede. E se você ficar preso às águas desse mundo, você vai cortar sua boca com essa água salgada que o mundo te dá, que além de não te matar a sede, só te adoece e te machuca e te faz sofrer. O bispo Fulton John Sheen, ele diz que Jesus olhou para aquela mulher com pena, sabe? De ver aquela mulher tão sofrida em busca de uma felicidade que nunca chegava.
Hoje talvez Jesus esteja olhando da mesma forma para tantos de nós, com a boca toda cortada, bebendo água salgada do mundo. Alguns de nós, mais do que bebendo água salgada, bebendo água podre, bebendo água suja do mundo, achando que é água doce. É aqui que está a explicação do porquê nós somos tão infelizes. É que a gente está procurando água doce num mar de água salgada. Essa mulher, ela estava assim. Quando Jesus apareceu para ela e disse assim: olha, dona, todo aquele que beber dessa água do mundo vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E essa mulher então entrou em desespero, e ela disse assim: Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, o bispo Fulton John Sheen convida você a fazer como essa mulher, a pedir para Jesus: dá-me dessa água, Senhor, que eu estou cansado dessa água do mundo. Você que é mulher, você que já viveu relacionamentos e já percebeu como os relacionamentos desse mundo às vezes são tão tóxicos, e ao invés de preencher o seu coração de alegria, de amor, preenchem seu coração, muitas vezes é de preocupação, de tristeza, de desgosto, de sofrimento. Peça como essa mulher: dá-me dessa água, Senhor. Dê-me dessa água para eu não precisar de ficar implorando as pessoas para gostarem de mim. Dá-me dessa água, Senhor, para eu não precisar de ficar nas redes sociais mendigando amigos, para eu não precisar de ficar postando com filtros uma coisa que eu nem sou. Dá-me dessa água, Senhor, para que eu não precise de ficar implorando gotinhas de carinho que possam matar minha sede. Dá-me dessa água, Senhor. Essa mulher pediu para Jesus, e Jesus deu para ela a água que ele tem, a água que ele veio trazer. E aqui o bispo, já vou ter que encerrar, o bispo fala de uma maneira muito bonita, que eu fiquei assim encantado, pulando da cadeira de alegria a hora que eu li essa frase. Ele diz que ali no poço, que houve o encontro de duas sedes. A mulher, com sede de felicidade, encontrou com Jesus. E Jesus, com sede de salvar as almas, encontrou com a mulher. E o bispo até lembra, na sexta-feira santa você vai ver isso, quando Jesus estava no alto da cruz, ele disse assim: tenho sede. Quem se lembra dessa frase de Jesus, diga amém. No alto da cruz ele diz: tenho sede. Quando a gente não entende muito da Bíblia, a gente acha que Jesus está pedindo água. Mas como Jesus está pedindo água, se ele é a fonte da água viva? Ali no alto da cruz ele estava fazendo uma declaração, dizendo: eu estou morrendo na cruz porque eu tenho sede de salvar as almas. A minha sede de salvar as almas é tão grande que eu sou capaz de morrer na cruz quantas vezes for preciso, ainda que seja por uma única pessoa que esteja lá no fim do mundo. Eu daria a minha vida novamente, porque a minha sede de salvar as almas é maior do que os 5 oceanos juntos. E essa mulher, depois que bebeu da água de Jesus,
saiu pela Samaria, falando de Jesus pelos 4 cantos, e o bispo encerra dizendo: e ela deixou para trás o seu cântaro. O cântaro é um nome bonito para o baldinho que ela foi levando para procurar água. Ela chegou no poço com um balde. Depois que ela descobriu que a água que Jesus dava é uma água que vem de dentro e não de fora, ela descobriu que ela não precisava mais de balde. O dia que você descobrir que a água que Jesus tem para te dar é mais preciosa do que tudo que o mundo te oferece, você vai jogar fora, você vai descartar, você vai considerar como secundário todos esses baldes que o mundo ensinou você a carregar, achando que seriam importantes para segurar essa água salgada que o mundo te oferece. Jesus, água viva, hoje está disponível. Beba, encharque-se com a água de Jesus e sinta essa felicidade que o mundo não pode te dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.